Estamos em La Chaux-de-Fonds, polo industrial da relojoaria suíça. Esta cidade, localizada no cantão de Neuchâtel, foi lar de alguns dos nomes mais célebres da relojoaria. Entre eles está um de grande influência, Breitling. Hoje, o diretor de operações nos dará uma visão aberta das instalações e mostrará como os relógios são feitos. Vamos explorar pesquisa, desenvolvimento, design, montagem e demonstração das técnicas aprimoradas em mais de 140 anos de história que fizeram da Breitling uma das relojoarias mais renomadas da Suíça. Bem, Daniel, muito obrigado por nos receber aqui na Breitling. Eu sei que temos muito para ver neste local. Então, talvez possamos começar pelo básico. O que vamos ver hoje e onde exatamente estamos? Nós somos a manufatura de cronometria. E neste prédio específico estamos focando no desenvolvimento e produção dos movimentos até a homologação. E hoje acho que vamos começar definitivamente do início, onde tudo começa, ou seja, no escritório técnico, onde fazemos a concepção e a construção do movimento. E então vamos passar por todas as diferentes etapas até voltarmos para a homologação do produto. Então hoje vai ser uma visão completa, basicamente, de como um relógio Breitling é construído desde um conceito idealizado até o produto finalizado. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Neste ateliê estamos no escritório técnico focados no desenvolvimento de movimentos. E tudo começa aqui para fazer a primeira construção, concepção, simulação e então já podemos começar com uma base muito boa para a prototipagem. Como é seu raciocínio ao desenvolver algo assim? Onde começa e quanto tempo leva? Imagino que haja muitos fatores a considerar. Você usou seu B01 que é de 2009, certamente houve anos de desenvolvimento antes. Como esse processo surgiu e como você está testando? Mas tínhamos um certo número de restrições no início, pois estávamos, é claro, usando o nosso movimento B01, o que foi absolutamente fundamental para começar com isso. E hoje, como você sabe, poucas marcas têm um calendário perpétuo baseado no nosso. Esse foi o primeiro desafio, conseguir usar nossa base para desenvolver esse modelo específico e depois ter um modelo com informações muito legíveis nos mostradores. E quando você está fabricando um componente como esse, todo esse módulo perpétuo, isso é algo que vocês estão fazendo e produzindo internamente? Quero dizer, vocês fazem isso aqui também, desde o projeto até o desenvolvimento? Vocês também fazem prototipagem aqui na oficina? Nós fazemos. Alguns dos elementos são feitos internamente, especialmente para prototipagem. Mas, de qualquer forma, estamos trabalhando em estreita colaboração com um certo número de parceiros especializados para cada parte específica. Mas, novamente, o mais importante para mim é o conceito, porque não estamos falando apenas das funções. Estamos realmente falando ao mesmo tempo sobre a confiabilidade do movimento. Claro, o preço, o custo também é um elemento muito importante. Então temos que pensar um pouco em como vamos produzir ou montar o movimento. E ainda mais importante é a facilidade de manutenção, poder oferecer manutenção em todo o mundo para nossos clientes. E todos esses são elementos que precisamos levar em conta no nosso próprio escritório técnico. Então, hoje estamos aqui no laboratório, que também apoia o desenvolvimento do movimento e a produção. Quando temos, eu diria, um problema ou algo assim, podemos fazer todos os testes e análises. Mas o mais importante é o suporte que ele oferece para o desenvolvimento do movimento. E aqui podemos ver um exemplo, do que fazemos em termos de verificação da matéria-prima para garantir a qualidade da matéria-prima. Ou às vezes no tratamento de superfície, ou em algumas marcas que podemos observar em certos componentes. Aqui temos o rotor oscilante em ouro de 22 quilates, no qual vimos algumas marcas que não entendemos por que estão aqui e aqui. Graças à análise, conseguimos fornecer o plano de ação correto para corrigir o erro. Você tem essa tabela periódica que oferece uma análise baseada no escaneamento? Sim, pelo resultado, sabemos que talvez só precise limpar de novo. A massa oscilante vai resolver o problema. Ou talvez a gente tenha que voltar ao ponto do processo em que identificamos algo errado. Acho que outra coisa que eu ressaltaria aqui também é que estamos falando de uma ampliação muito grande disso. Tipo, isso está quase além do que o olho nu conseguiria perceber. Mas é esse o nível de detalhe que você está analisando. Você ainda está tentando? Não. Com certeza. E buscando a perfeição o máximo que você puder? Com certeza. E aqui vemos isso porque estamos numa manufatura. E claro, é isso que significa uma manufatura. Há muitas coisas feitas pelas mãos humanas. Mas às vezes, a nova tecnologia nos ajuda a ir além desse tipo de coisa. O próximo passo que queremos ver é o teste de envelhecimento aqui. O que podemos ver é o teste do pulsador. E estamos fazendo o envelhecimento, que simula 16 anos.
Quanto tempo esses testes levam para simular 16 anos? Então, para este específico, leva 3 dias, 24 horas sem parar. Se tivermos uma falha, se algo acontecer, então podemos fazer toda a análise para entender de onde veio o problema. É um problema de poeira? Ou é o material? É a montagem? E como estamos em um processo de melhoria contínua, quando trazemos um novo material ou um novo fornecedor, talvez. Ou se mudamos alguma coisa, refazemos todas as qualificações. E então tudo isso está ligado a um conjunto de dados. Então você provavelmente conseguiria descobrir exatamente quando, em que ponto você está enfrentando esse aspecto de desgaste e onde as coisas podem acabar falhando. Tanto internamente, mas também pode ser mais externamente, ou quando eu digo externamente, talvez algo como os ponteiros ou qualquer coisa desse tipo possa ser afetada. Ao mesmo tempo, estamos fazendo a simulação das funções. Então também estamos analisando o movimento em termos de precisão, estabilidade e coisas desse tipo. Certo, agora vamos ver um pouco o reset do cronógrafo e observar o que podemos perceber aqui. É uma simulação do que acontece com o ponteiro dos segundos quando ele é resetado. Ao apertar o botão de reset, tudo fica em câmera lenta. E esse vídeo tem quantos quadros por segundo? Então, para conseguir ver isso, está em 4.500 quadros por segundo. Se você já zerou um cronógrafo, verá algo surpreendente, se nunca viu isso desacelerar nesse nível. Claro, quando vi essa imagem pela primeira vez também me surpreendi um pouco, pois ao observar com seu próprio cronógrafo, parece que ele simplesmente para às 12 horas. E aqui esta é a realidade do que acontece na sequência final. Isso realmente vai muito para trás, depois volta de novo e de novo. E aqui você pode ver que leva um longo período, parece que leva um longo período de tempo para estabilizar. E isso, é claro, é feito instantaneamente. O que é importante ver quando fazemos isso é verificar primeiro que, visualmente falando, nunca podemos ver nada no uso normal do relógio e do... O desafio aqui é oferecer ponteiros muito finos e delicados em termos de estética e design, mas ao mesmo tempo muito resistentes. Não apenas para um único retorno ao zero, mas para um retorno ao zero feito por um cliente durante pelo menos 16 anos. Quais foram algumas das considerações quando você estava fazendo esses testes? Teve algum momento em que você percebeu muita tensão acontecendo, onde algo realmente poderia quebrar? Porque quando olhamos para um cronógrafo, os ponteiros, ou apenas os ponteiros em geral, a gente só pensa na estética, mas em um cronógrafo, quero dizer, você está lidando com esse retorno ao zero. Há muito torque acumulado e é preciso retornar à posição de repouso. Alguma parte do componente estava se desgastando? Na verdade, existem diferentes parâmetros. O primeiro é, claro, o próprio design. E para isso, precisamos ajustar a largura das extremidades, a espessura e também a escolha do próprio material. Então você está tentando reforçar isso, mas não quer atrapalhar todo o trabalho que foi feito do ponto de vista do design? Também. Com certeza sempre tentamos respeitar o design que foi feito no nosso estúdio de design, para manter o conceito e tudo mais, mas ao mesmo tempo precisa funcionar. Certo, então hoje já vimos diferentes testes. Já vimos simulação, já falamos sobre teoria. Mas agora temos a vida real, e aqui temos exatamente o que um relógio deve resistir, e aqui simulamos se deixarmos o relógio cair no chão. É um teste de choque? Basicamente um teste de choque, é o pior de todos, e quando já fizemos muitos outros testes. No final é esse que nos mostra a realidade sobre a confiabilidade do produto. Devo fazer isso, por favor? Tudo bem, eu adoro como temos todas essas máquinas complexas. Mas aí, com um bom e velho martelo pendular, o que é isso? Está simulando? Tipo um teste de queda de uma certa altura? Sim, normalmente simula 1 metro, mais ou menos. Você está com seu relógio e ele cai no chão. Então se você tivesse ele tipo no seu pulso ou em uma mesa e ele caísse, isso permitiria que você entendesse se ele vai aguentar isso. E nós fazemos isso para todos os novos relógios que desenvolvemos e trazemos para o mercado. Ok, hoje estamos agora na oficina de micromecânica. Temos suporte para o desenvolvimento de movimentos, mas também para o desenvolvimento de relógios e componentes externos. Ao mesmo tempo, também temos a produção de alguns componentes de movimento. Isso funciona como fornecedor para diversos setores da Breitling. Com certeza, aqui temos nossas duas máquinas CNC de 5 eixos, nas quais fazemos caixas, fundos de caixa, biséis, coroas, botões, esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui bem ali temos exemplo de outro componente que estamos fazendo, mas isso é para dar suporte à produção. Por exemplo, temos a bandeja onde colocamos os rubis e depois ela será usada na oficina T0 para o Pick and Play.
Mas precisamos ter esse tipo de coisa, e aqui conseguimos produzir isso também internamente. Então esses kits, até mesmo as bandejas dos kits. Exatamente. Isso vai apoiar a produção que veremos em 1 minuto. Interessante. Agora vamos para a máquina de eletroerosão, onde podemos produzir muitos componentes de forma muito eficiente. Aqui você pode ver o sistema. Ele funciona com um fio que você pode ver aqui, no qual temos 60 km de fio. São 2 fios que cortam o material. E aqui você pode ver algumas amostras de diferentes componentes que estamos fazendo aqui. Isso é mais para componentes de movimento. Quando temos espaço suficiente, colocamos o mesmo componente, mas 2, 3, 4 vezes nas mesmas placas. E com um passo, podemos então obter muitos componentes diferentes que normalmente usaremos para a primeira fase da prototipagem. Por que você ainda opta por desenvolver componentes internamente e realizar isso? Aqui em particular é para tornar o processo de desenvolvimento mais rápido. É uma questão de reduzir o tempo para colocar no mercado, porque se conseguimos fazemos a simulação no escritório técnico. Fazemos o protótipo e depois testamos diretamente ali ao lado, no laboratório. Podemos ver se há alguma fraqueza ou algo a melhorar, então fazemos modificações no escritório técnico. Refazemos o protótipo aqui, testamos novamente e homologamos. Esse é realmente um processo de desenvolvimento curto e rápido para qualquer novo componente. Então, Daniel, existe algum componente específico ou alguns componentes que você faz questão de manter o know-how? O volante de balanço. Então, você ainda pode produzir esses aqui. Você não precisa depender de fornecedores, se não quiser. Para nós é estratégico ter esse conhecimento, conservar isso. E nós ainda produzimos todos os dias uma certa quantidade de volantes de balanço, que fazemos nessa máquina de torno. E por exemplo, aqui começamos com uma barra de matéria-prima e fazemos todo o torneamento. Claro, não é toda a produção, porque precisamos de muito mais do que isso. Mas é importante manter e conservar o conhecimento internamente. Isso vai entrar na máquina, que começará a cortar gradualmente os volantes de balanço. Mas claro, também usamos essa máquina de torneamento para outros tipos de componentes pequenos que conseguimos fabricar. E novamente é muito útil quando estamos fazendo prototipagem para um novo movimento ou alguma melhoria em alguns componentes que primeiro produzimos internamente para fazer todos os testes. Ok, agora estamos entrando no início da produção dos movimentos. Então estamos trabalhando nas oficinas de fresagem, onde fazemos todos os componentes, as chamadas ébauches em francês. E aqui você tem mais ou menos o mesmo tipo de equipamento, onde estamos fazendo ao mesmo tempo a placa principal, mas também todas as outras pontes. Existem 4 grandes etapas. A primeira é a própria fresagem de todas as operações, até separarmos o componente da placa, o que também é feito nesta oficina. E então vamos passar para o jateamento de areia. Esta é uma operação em que começamos a remover um pouco dos resíduos dos componentes. Sim, e também todas as marcas da fresagem. E então continuamos também com um tratamento de remoção de rebarbas, usando um jato de água de alta pressão. Essas máquinas da sala podem ser programadas para componentes específicos, com configuração própria, recebendo essas placas lá dentro, como estamos vendo, certo? Aqui temos a representação correta de todos os 8 componentes que estamos produzindo aqui. Todos eles começam a partir do mesmo formato. É como uma placa de matéria-prima. Ainda assim, a espessura varia conforme a necessidade e o componente. Por exemplo, a placa principal é feita de material mais grosso que a ponte. Com certeza, ok. E claro, estamos sempre falando sobre a qualidade do movimento, a qualidade do componente. Mas para nós o que também é muito importante é conseguir produzir de forma eficiente. Eficientemente, ou seja, dominar a qualidade e também dominar a eficiência. E você pode ver um exemplo de quando estávamos produzindo no começo, com apenas 2 ou 3 componentes na placa. E agora otimizamos para ter 4. Para dar uma ideia da escala, uma placa principal de um B01 tem mais de 350 componentes nesse movimento. Estamos falando de uma cidade pequena. Portanto, em termos de escala, estamos falando de 8 componentes em meio a mais de 300. Mesmo para todos os pivôs da placa principal, é preciso considerar todos os furos. Tem muita coisa envolvida na programação disso. Não. Este é definitivamente o componente mais complexo. Todos os pontos de pivô, Todos os
Quero dizer, e a precisão precisa ser realmente extrema, eu diria. Assim que terminamos o processo de fresagem, ele passa por um jateamento de areia para remover todas as marcas de usinagem no movimento. E você verá um equipamento totalmente automatizado, onde podemos trabalhar os dois lados da placa, onde então removeremos completamente as marcas. Ao mesmo tempo é a primeira etapa para remover um pouco das rebarbas que ainda temos após a usinagem. Ao lado dessa estação veremos outro equipamento onde vamos usar água em alta pressão na placa para, nesta etapa, realmente remover completamente os resíduos. E então teremos apenas um controle final de qualidade. Aqui, como estamos no início da produção com o primeiro elemento, a base do movimento que estamos produzindo, o ano todo, 24 horas por dia, a qualidade desses componentes deve ser perfeita. É por isso que adicionamos há alguns anos novos equipamentos que podem fazer o controle automatizado, tanto das dimensões quanto da posição de todos os elementos que temos. E graças a esse novo equipamento de controle automático, conseguimos multiplicar por pelo menos 10 o número de controles de qualidade que fazemos durante todo o processo de produção. Então, o que isso pode fazer é, depois que você passa pela produção da fresagem, nós testamos antes que isso vá para o relojoeiro fazer a montagem. Falamos do G1 como se eles pudessem aperfeiçoar tudo para garantir que funcionará nas mãos de alguém. A peça precisa estar perfeita para ir para a próxima etapa, isso mesmo. Mas para isso foi realmente um processo difícil e longo de controle manual. E graças à nova tecnologia nós realmente melhoramos novamente a confiabilidade do movimento. Então, Daniel, nesse conceito de montagem temos a pré-montagem e o chamado T0. Então, para alguém que não está familiarizado com esse processo, você pode explicar o que acontece nesta sala, o que é feito, e também a escala em que existe o toque humano e depois a automação que pode acontecer dependendo do que precisa ser feito, correto? Sim. Aqui estamos na pré-montagem, ou seja, estamos pegando as diferentes peças que foram produzidas internamente ou compradas e juntando todas elas. Dependendo da necessidade, podemos usar, como você explicou, uma prensa manual para montar alguns componentes pequenos. Mas quando se torna mais complexo, e aqui estamos falando sobre o garnissage, a palavra em francês, onde colocamos os rubis, os pequenos pinos na platina ou nas pontes. Aqui geralmente usamos equipamentos mais automatizados. Mas ainda existe o toque humano que acontece nessa pré-montagem. Então, no que esses técnicos estão trabalhando aqui? Então aqui, por exemplo, eles estão trabalhando nas diferentes etapas necessárias para montar o móvel de segundos do cronógrafo, que certamente é um dos componentes mais complexos do movimento. Eixos muito longos e precisos. Nós projetamos toda a organização da oficina em torno de todas as diferentes etapas necessárias para fazer isso. À medida que vamos para a próxima sala, acho que outra coisa para comentar aqui é a pré-montagem talvez de uma parte maior do movimento, mas também há peças individuais que podem ser pré-montadas aqui também. Falamos do ponteiro de segundos central produzido neste departamento. Então, movimentos mais complexos que você pode ter para um cronógrafo, isso é feito nesta etapa para que quando você passar para o T1, o processo de montagem da relojoaria possa avançar muito mais rápido. Sim, porque, por exemplo, aqui estamos fazendo sabendo que no cronógrafo temos mais de 300 componentes com a pré-montagem, onde pegamos um certo número de componentes que juntamos todos, ou todos os pequenos elementos como pinos ou pedras que colocamos nas pontes. No final temos mais ou menos 30 kits que vamos levar para a linha de montagem. Então você está aqui montando esses kits e o conteúdo depende do movimento real e de como será o relógio no final. Com certeza. E claro, temos, como vemos aqui, operações manuais dependendo das necessidades. E então podemos ter equipamentos mais elaborados e mais automatizados, dependendo do que queremos alcançar. Então você tem operação manual, você tem operação semi-automatizada, você tem automação total, dependendo do que... E nós selecionamos o equipamento dependendo da complexidade da operação que precisamos fazer, dependendo também da quantidade que precisamos produzir, além do nível de precisão, porque depois disso... Isso vai para o T1, para a montagem seguinte. Se você não acertar isso nesta etapa, pode acabar criando mais trabalho na próxima etapa. Entre a pré-montagem e a montagem, porque precisamos verificar tudo novamente e retocar muitas coisas. E tudo o que tivemos no passado deu muito trabalho para retocar.
Agora, com novos equipamentos, sendo ambos os tipos de equipamentos, podemos alcançar um nível ainda melhor de qualidade e repetibilidade. Configurar essas máquinas também demanda atenção, pois mesmo automatizadas ainda há etapas que exigem intervenção manual. Com certeza. Quanto tempo leva para configurar essas máquinas? Mesmo dominando o equipamento, levará pelo menos 3 horas para configurar. Mas ao mesmo tempo, se formos para o outro equipamento automatizado, o tempo de configuração será até dobrado. Aqui chegamos onde temos um dos equipamentos automatizados mais complexos que usamos. Por exemplo, para a placa principal, onde temos o maior número de componentes para serem fixados nessa placa principal. Então, todos os diferentes componentes. E eu posso ver que há espaço para cerca de 35 bandejas, e aí o sistema é inteligente o suficiente para saber pegar esse componente e colocá-lo. Isso. Parte na... Exatamente. O que você tem que fazer é pegar da bandeja para colocar perfeitamente com a pressão certa, a precisão certa. E isso é realmente fundamental para garantir a qualidade. Sim, é inacreditável. Então, neste setor específico de ajuste, temos 18 etapas diferentes. O importante é dar uma olhada em algumas delas. Então aqui você vai ver a operação onde montamos o colete dentro da mola espiral com uma operação de soldagem. E é isso que você pode ver aqui na tela. Aplicamos calor nesse ponto, onde ela será fixada à massa central da mola espiral. Isso é fundamental, pois você menciona o equilíbrio ao avançar para outras etapas, a massa central e garantir o ponto de fixação ideal. É muito crucial, é o ponto de partida onde começamos, e então passaremos por todas as outras operações para obter o equilíbrio correto do volante e do anel de apoio. Este é só um dos 18 passos que analisamos. Com certeza. Vamos analisar outro passo, garantir que o balanço gire corretamente para que a oscilação ocorra quando o relojoeiro manuseá-lo. Então, o que estamos vendo aqui é justamente esse teste, uma vez que a mola espiral está ajustada e o volante está no lugar, verificando essa rotação. Com certeza, e isso é realmente fundamental. Se pulamos essa etapa, nunca conseguiremos ajustar o movimento corretamente. E o que o técnico está observando enquanto analisa isso? E eles têm essa lupa, sabe, para ver de perto. O que buscam na rotação do balanço e como avaliam se está funcionando corretamente? Um elemento chave é o fato de verificar 2 vezes se está completamente plano. Não pode virar nem um pouco, tem que estar completamente regular, em termos de planicidade. E esse é um dos elementos chave para verificar se vai funcionar corretamente. Então, o que estamos vendo aqui é que agora, com todos os componentes, seja você produzindo-os ou recebendo de fornecedores, você os testa para garantir que realmente vão funcionar dentro dos seus padrões quando chegarem às mãos do relojoeiro. Correto. E então aqui estamos nas inspeções de recebimento de todos os componentes. É por isso que estamos verificando 100% dos diferentes componentes. Precisamos também de vários tipos de equipamentos. Primeiro, um bom exemplo é este barímetro automático, o que significa que neste equipamento específico estamos verificando todo o tambor. Ou seja, estamos verificando se todas as especificações estão sendo respeitadas. E quando tudo está certo, sabemos que a reserva de marcha do movimento será mantida. Então, este será o tambor e também a mola principal fica aqui dentro. Assim, você consegue realmente ver, certo? E podemos ver também que é diferente porque aqui estamos passando por 100% da produção, um volume enorme. E aqui temos outro tipo de verificação. Se, por exemplo, tivermos o controle dimensional do peso oscilante do BD19, as versões específicas que desenvolvemos para o 140º aniversário aqui é um exemplo onde um operador verifica individualmente todos os diferentes elementos dimensionais do peso oscilante. Eles têm essa sobreposição para conferir e garantir que tudo esteja alinhado. Exatamente. E essa é uma medição 2D. E então, quando se trata de um componente mais complexo, e aqui, por exemplo, temos a placa principal. Aqui nós enviamos para um fornecedor para toda a decoração e o tratamento de superfície. E quando ela retorna, refazemos todo o controle dimensional, mas em 3D para realmente verificar se não há nenhuma deformação ou outros defeitos. E então, 100% desses componentes, e só para dar uma ideia da escala disso, quero dizer, estamos falando de centenas e centenas de componentes que têm todos os seus próprios protocolos para serem aceitos. Você precisa desenvolver o processo de acordo com o seu próprio padrão e depois colocá-lo em prática internamente.
Sim, absolutamente. E nós definimos para cada componente porque a complexidade não é a mesma. E nós temos um protocolo específico para cada componente. E temos uma proporção entre o número de produções e o número que deve ser controlado. E se o nível de qualidade não for alcançado, rejeitamos todo o lote. Você terá um grupo de controle estatístico se ele atingir esse número, após toda a análise feita para ser eficiente e usar estatística para descobrir isso. Exatamente. Então, finalmente estamos na etapa de montagem do movimento. E aqui temos uma linha automática de montagem muito específica. Tudo começa aqui. Então, basicamente, você tem uma esteira transportadora que vai mover todos esses movimentos. Sim. Você tem onde vamos colocar o recipiente. Sim. Então ele vai entrar aqui, vai para essa esteira transportadora e aí você tem todas essas estações. Essas estações são desenvolvidas com base em diferentes etapas do processo de montagem. E então, com base nesse ID, ele vai saber em qual estação desse movimento ele precisa parar. Correto? Exatamente. Você pode ver aqui que ele chega na bancada específica. E aqui, como exemplo, você tem 10 recipientes que vão girar. Aqui nesta estação são 9 vezes porque temos 9 operações específicas. A configuração da sala, vista de cima, está organizada em torno do processo necessário para montar esses movimentos. Provavelmente há gargalos ou etapas que podem demorar mais. Você precisa pensar metodicamente como alguém supervisionando a organização com foco em eficiência. O que você observa ao montar essas estações? Quais outras considerações existem nesse sentido? Então, no final, isso que importa é quanto tempo leva para certas operações que nós projetamos para a bancada. E aqui o que você viu na primeira estação era apenas uma bancada onde fazemos essas 9 operações. É bem rápido e uma estação já é suficiente. Mas, por exemplo, agora vamos chegar na estação onde estamos trabalhando no mecanismo do cronógrafo. E aqui temos 14 etapas diferentes em uma estação. E toda essa operação leva bastante tempo. E para equilibrar um pouco o fluxo de produção, temos aqui 3 bancadas fazendo a mesma operação. E assim, com a mais rápida e a mais demorada, equilibramos para não perder tempo e realmente otimizar o tempo de todo o processo. Claro, no final, quando estivermos conversando, vamos passar por isso. Você vai ver aqui a cronometria, onde ao final do processo de montagem fazemos todos os testes de desempenho, precisão em todas as 5 posições e assim por diante. E então, se precisarmos retocar ou fazer algum ajuste, o movimento passa pelo relojoeiro experiente no final. Então, esta sala é mais para montagem de movimentos especializados. Então, estamos vendo aqui, você sabe, B19. Então, vimos parte da montagem acontecendo para alguns dos calibres base, como o B01, mas existem etapas adicionais que acompanham algo como este que está sendo apresentado. Sim, absolutamente. E mesmo o B19 sendo feito com base no B01 no movimento base B01, temos alguns componentes específicos. Por exemplo, temos o massa oscilante da roda de balanço inercial. Temos também um barrilete específico. E isso é preparado na linha automática. E então viemos aqui para adicionar os módulos do calendário perpétuo. Até o primeiro balanço de degrau conta. Isso é outra consideração para o movimento com menor capacidade, então nem todos os movimentos serão feitos aqui. São como edições especiais, complicações mais avançadas que normalmente acontecem aqui. Toda a especialidade que exige um alto nível de conhecimento em relojoaria, quando você considera que o tempo para montar um B19 em comparação com um B01 pode ser 3 ou 4 vezes maior. Uau, porque aí temos que considerar que temos 2 grandes complicações. O movimento do cronógrafo em si já é uma grande complicação, sobre a qual adicionamos um segundo módulo de alta complicação, que é um calendário perpétuo. Ok, então esta é uma sala de técnicos que podem ter um treinamento um pouco mais avançado, quase como o de relojoeiros. Com certeza, menos operadores, mais relojoeiros, e eu diria até relojoeiros experientes. É aqui que você percebe o lado mais artesanal da Breitling. E nós temos todo o treinamento para as pessoas chegarem a esse nível, sim, com certeza. Ok.
Ok, então hoje finalmente estamos chegando ao final do processo. Aqui estamos na oficina T2, ou seja, o encaixe na caixa onde o movimento é colocado na caixa e se torna a prova d'água. Então, Isso finaliza a cabeça do relógio. Você pega o movimento, coloca ponteiros, mostrador e encaixa na caixa. com certeza. Aqui você pode ver que desenvolvemos para qualquer novo desenvolvimento um ajuste perfeito, em especial para a operação muito delicada, que é o ajuste final. Então, pressione isso para baixo para que você tenha todas as ferramentas ali. Deixe pronto para usar na nova série. E então começamos. Iniciamos os primeiros passos. É aqui que colocamos o movimento, os mostradores e os ponteiros. Essa operação é feita sob fluxo laminar para evitar qualquer poeira, o que é realmente prejudicial para o movimento e para o relógio, com certeza. Continuamos com o encaixamento, onde colocamos o movimento com os mostradores e os ponteiros dentro da caixa. Nós fechamos e a partir daí começamos a fazer todas as verificações e controles de resistência à água aqui. Depois fazemos todos os controles de precisão e reserva de energia. Tem algo errado? Aconteceu algo, seja esteticamente ou tecnicamente. Ele volta para o relojoeiro, que pode fazer o que chamamos em francês de décotage, para corrigir o erro. Refazem novamente e ele passa por todas as verificações de novo. Foi um dia longo, Daniel. Te coloquei à prova, mas agradeço por abrir as portas da Breitling. Eu vim aqui, já visitei muitas fábricas, mas posso reconhecer a transparência de mostrar cada processo. E eu realmente aprecio isso. Sei que as pessoas em casa que querem entender mais sobre a Breitling apreciam isso. Obrigado novamente por fazer isso. Tudo bem, obrigado por vir, por nos ajudar a apresentar nosso trabalho. E sentimos sua paixão pela indústria da relojoaria. Então, obrigado por isso. Obrigado. Daniel. Muito obrigado.